Olá, caros estudantes e candidatos ao Enem. Me chamo Gentil Teles e iniciaremos mais uma aula preparatória, sendo desta vez de Física, voltada, com foco no Enem. E em outros exames, como vestibulares, seleções de emprego e etc. Bom, dentre outras atividades que eu exerço, também sou professor de carreira, professor efetivo da Rede Estadual Pública de Ensino do Estado do Ceará, atualmente lotado no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Regional 5, na cidade de Tianguá. E na educação já passei por diversos cargos e funções, Alguns administrativos na regional, Secretaria Municipal de Educação, Direção e Coordenação Escolar, dentre outros. Bom, essa ilustração aí da página de apresentação, parte superior direita um buraco negro, na inferior esquerda uma ilustração que representa muito bem a física, porque ela inclui aspectos naturais, aspectos não naturais, como edificações. E aí há todo um conjunto da interação da natureza, água, vapor, montanhas, nuvens e muito mais, ok? Nessa tela apresentaremos um pouco da origem, do termo, da palavra física, e sua significação no contexto das leis que regem os fenômenos naturais, mas aqueles fenômenos naturais que podem ser provados através de observação, experimento, e que seja enquadrado, que seja relevante para a comunidade científica, para a humanidade e para a natureza de modo geral, Tem que satisfazer os esquemas lógicos, não pode ser qualquer observação, nem qualquer experimento aleatório. Bom, gente, nessa tela, nesse slide, apresentaremos as divisões da física, as divisões básicas, também chamadas de ramos, e em destaque mecânica, E ao lado o símbolo, da engrenagem, que representa bem essa vertente da física. Bom, também está em destaque porque nós iremos estudar nessa aula apenas alguns aspectos da mecânica, Como já citamos, trabalho, potência e energia. Então a segunda vertente aí é a termologia, que estuda os fenômenos de temperatura ondulatória, estuda as ondas, ótica, que estuda a luz, relatividade, que estuda a energia elétrica e outras modalidades, E a física moderna, surgida no
início do século passado, no século XX, propiciando com a mecânica quântica e a teoria da relatividade e outras alterações, né, no entendimento científico. Nessa tela, nesse slide, iremos detalhar um pouco mecânica, né? Ali ao lado direito o símbolo, né, do robô, bem sugestivo para a mecânica, né? Então esse ramo é composto por cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, hidrodinâmica, aerostática e aerodinâmica. Bom, a cinemática estuda os movimentos. A dinâmica, a causa dos movimentos, e a estática, a ausência de movimento, né? Hidrostática e hidrodinâmica está bem relacionado com o estudo dos líquidos, fluidos, né? E aerostática com gases. E aerodinâmica com o estudo dos objetos suspensos no ar, né? Bom, tudo isso descreve, né, o movimento dos objetos macroscópicos, né, objetos grandes, né, aqueles vistos a olho nu, como um carro e etc. E seu surgimento foi ao longo da Revolução Científica, né, se consolidando como física moderna e tendo Galileu como sua principal referência, né, inclusive principalmente da mecânica clássica. Ok? Bom, aqui nesse slide sugiro, peço atenção por conta de ser uma área ampla, sugiro que priorize trabalho, energia e potência, que são conteúdos com boa frequência no Enem, porém, dependendo da disponibilidade, né, é interessante estudar outros temas, dinâmica, impulso, quantidade de movimentos, dentre outros também presentes nos referidos exames, né, Enem e outros que possivelmente vocês estejam interessados. E lembrar que esse sistema trabalho, energia e potência são intimamente relacionados. Não tem como estudar um sem estudar o outro. A compreensão é muito bem intrínseca, é muito relacionada aos seus cálculos e seus efeitos. E só um lembrete também com relação às questões do Enem. Elas apresentam enunciados contextualizados e vinculados com elementos, fenômenos do nosso cotidiano, né? São questões de muito texto e podemos resolver, tendo um conhecimento amplo, né, satisfatório do determinado tema, poderemos resolver, geralmente até sem usar fórmulas, sem usar cálculos. Nessa tela temos o nosso segundo tópico, nosso segundo tema, que é energia, que é calculado pela forma EC, pelo produto da força, pela variação do deslocamento, pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo. Também pode ser encontrado pela essa fórmula massa, produto da massa pela a velocidade 2 elevado ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade 1 elevado ao quadrado dividido por 2. Tem um significado bastante abstrato, né? Quantidade sempre conservada, nunca muda, dependente do fenômeno estudado. No Sistema Internacional de Unidade, chamado SI, essa unidade é o joule, com letra maiúscula.
Bom, gente, creio que todo mundo já tenha conhecimento de uma antiga frase: natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí é muito bem aplicado para a energia. A energia, ela sempre muda, convertida em outras modalidades, mas a quantidade é constante. Ok? Bom, a realização de trabalho ou mudança de temperatura de um corpo só ocorre pela transformação de alguma quantidade de energia de um outro corpo, que pode sofrer transformações e resultar em outras formas, né? Como já mencionei antes, existem várias formas de energia, né? A potencial, né? A cinética, térmica, elétrica, química, nuclear e outras, né? Bom, outra unidade, né, além do Joule, né, existem outras unidades mais específicas, né, dependendo para calcular a energia contida nos alimentos. Por exemplo, se usa o cal, né, caloria, que equivale, o Joule equivale a 4,1 caloria. E repetindo aí alguns lembretes, né? O corpo dotado de energia é capaz de realizar trabalho, isso é, tem a capacidade de produzir movimento contra a ação de alguma força externa. Um exemplo disso é quando nós nos movemos contra a ação da força, da gravidade. Ao fazê-lo, adquirimos energia potencial gravitacional. Veja que quando se trata da energia, calcular o trabalho da força gravitacional, se utiliza essa fórmula aí. Que está entre os colchetes. Trabalho igual a massa vezes a gravidade, né, que geralmente se adota 10 vezes a altura. Ok? Bom, já sabemos, né, inclusive já mencionamos anterior, que há a relação entre trabalho e energia, né, e potência é bem forte. Então, nesse exercício, né, sobre energia, que pede a variação da energia cinética de um objeto, né, de 5 kg, ele está no plano horizontal, sobre ele foi aplicada uma força de 50 newton. Newton é a unidade de força, né, no sistema internacional. E o ângulo é 60 graus com horizontal e ele é deslocado por 5 metros. Então nós temos aí as opções A, B, C, D e E, né? E na próxima tela vamos resolver e encontrar a resposta correta. Bom, vamos utilizar a fórmula do trabalho, né, que também pode ser pela variação da energia cinética, mas neste caso aí o problema forneceu dados para resolver na fórmula tradicional. Então, variação da energia cinética pode ser encontrada também, né, pela mesma forma do trabalho. Então, substituindo F por 50, né, que é a força, o deslocamento foi 5, força 50 newton, deslocamento 5 metros, e o cosseno de 60 graus é 0,5, resultando, portanto, aí em 125 joules, certo? Isso aí é a resposta do problema da tela anterior. Conforme já mencionei, né, tenho aí uma sugestão de leitura com os temas e os links do meu canal do YouTube, né? Quem quiser acessar uma videoaula de astronomia, né? O seu link é ao lado direito, outra de comunicação, outra sobre o consumo de energia, outra sobre imagens e outra sobre energia. E finalmente desejo sucesso, né?
Espero ter contribuído e sugiro que pratique bastante exercícios, né? O segredo, né, é exercitar. Principalmente os exercícios com base nas últimas edições do Enem. Ok? Felicidade, sucesso, abraços.